Essa palavra ela está no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 6. 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 6. Essa primeira parte eu vou ler naquela nova versão, na versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: o rei Davi e seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Olha o que os jebuseus mandou um recado para Davi e seus soldados. Eles disseram assim: você nunca entrará aqui, ou seja, Davi nunca iria entrar em Jerusalém. Só para defender Jerusalém contra você, é isso que os jebuseus estavam dizendo, nós vamos colocar os cegos e os aleijados para combater com você. Que afronta. Que afronta. Aí numa outra versão, que é a versão Almeida corrigida, né? Fala o 2 Samuel capítulo 5, já no versículo de número 7 a 8, diz assim, ó: porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Olha, talvez isso seja uma mensagem que você já leu na Bíblia e passou sem você notar muita coisa. Mas Davi, aqui já em 2 Samuel, Davi já tinha vencido Golias, que era aquele gigante imenso. Davi já ouvia as canções na cidade, quando o rei Saul era vivo, que quando Davi chegava com seus soldados dentro da cidade, Saul chegava com seus soldados dentro da cidade, o povo gritava: ah, o rei Saul mata 1000, mas Davi mata milhares. Esse Davi que nós estamos vendo aqui agora, que nós estamos ouvindo, que a palavra está ministrando aqui, que iria sitiar Jerusalém, ou queria conquistar Jerusalém, ele ouviu o quê? Ele ouviu os jebuseus que controlavam aquele lugar falar assim: olha, não dá, você é pequeno para nós. Nós não precisamos colocar soldados altamente treinados para te vencer, Davi. Basta os cegos e os coxos. Só isso já te deixa do lado de fora de Jerusalém. Que afronta. Que afronta. Como homem de Deus, como homem com histórico que já era já conhecido em todo o reino, homem que já tinha vencido várias batalhas, que já tinha vencido batalhas sangrentas, batalhas fortes, batalhas de cansaço, de dores, de virar noite na batalha. E aí ele ouve do inimigo que apenas os coxos e os cegos poderiam detê-lo. Olha que coisa! Olha que afronta. Mas para você ter uma ideia, eu estudei a respeito dessa palavra, eu fui atrás, eu li livros, eu busquei para entender essa história. Olha, a cidade de Jerusalém, ela ficava numa posição geográfica muito alta. A cidade de Jerusalém ficava em cima de montanhas. Era numa posição de lugares altos, de lugares que para olhar tinha que levantar a cabeça e olhar mesmo. Porque onde foi edificada Jerusalém, onde foi feita aquela cidade, construída aquela cidade,
ali é uma posição de difícil acesso. São montanhas, montanhas e montanhas. Ou seja, a cidade de Jerusalém, ela foi totalmente construída para evitar as invasões de outros reinos. Sabe? Então, os jebuseus, eles fizeram essa tática de guerra para que as pessoas, quando os soldados olhavam para aquelas grandes montanhas, eles já de cara iriam desistir. Só para você ter ideia, a cidade de Jerusalém, ela estava sobre os montes de Acra, Bezeta, Moriá, Ofel e Sião. Lembra? Monte de Sião? Ou seja, alguns estudiosos falam que o Monte Ofel e o Monte Sião são os mesmos montes, mas não importa. Ou seja, ela estava edificada em lugares altos. E não só em lugares altos, ela também ela tinha muros altíssimos que circulava toda a cidade, que fechava toda a cidade. Ou seja, além das montanhas, havia um grande muro. E este grande muro, em cima desses muros, ficavam os soldados, fazendo vigilância 24 horas sobre a cidade de Jerusalém. E quem controlava essa cidade eram os jebuseus. Ou seja, sabe quem é os soldados que ficavam em cima dos muros de Jerusalém, vigiando contra os ataques de outros reinos? Sabe quem? Os coxos e os cegos. Eram eles que ficavam em cima do muro, vigiando quem estava subindo as montanhas para alcançar os muros de Jerusalém. Talvez você faça, pastor, mas que loucura é essa? Foi o que eu fiquei quando eu estava estudando. Os coxos e cegos? Sim. Os coxos eram muito, mas muito habilidosos na flecha. Então eles colocavam ali o arco e flecha do lado. O que o coxo precisa, a deficiência de um coxo é para andar. Mas nos braços, eles lançavam as suas flechas. Ou seja, os soldados que subiam para tentar chegar até o muro, os muros de Jerusalém, para invasão, eles eram alcançados pelas flechas dos coxos. Olha só que coisa. Aí depois me veio a curiosidade. Peraí, mas e os cegos? Qual a importância dos cegos em cima dos muros, vigiando? O cego não enxerga. Mas os cegos, eles tinham um trabalho específico ali, trabalhando a favor dos jebuseus. Eles jogavam do muro para fora água fervente e piche fervente. Ou seja, quando os soldados, os coxos, viam que eles não conseguiam abater alguns soldados que se desviavam das flechas, eles lançavam água quente e lançavam piche quente. Quando aquilo bate no corpo do soldado, mata, morre, fere, e eles não conseguem subir a muralha. E o piche também, ele contribui para que a muralha fique mais escorregadia. Olha que coisa. Muito bem, é uma estratégia de guerra muito forte. E com coxos e cegos. Olha o que Davi passou nesse momento. Olha a afronta que Davi sofreu. Uma afronta de ser um homem vitorioso, um homem de guerra, temente em guerra, entrar no desafio. E nesse desafio que estava na frente dele, na questão natural, na visão natural, eram soldados pequenos. Soldados que não causavam medo. Ou seja, ele olhava assim, eu vou combater, eu vou guerrear com coxo, com cego. Aí eu volto à história daquele garoto, daquele menino, daquele jovem, que um dia ficou sabendo que o reino de Israel estava sendo invadido e que um grande soldado chamado Golias estava chamando um soldado de Israel para o combate. E quando Davi foi combater com Golias,
O próprio Golias falou com Davi, falou com o povo. Vocês estão pensando que eu sou o quê? Eu sou um soldado treinado de guerra, eu tenho tempo de guerra. E vocês colocam um menino, um rapaz, para lutar comigo, e sem arma, ele está com um cajado na mão e uma pedra na mão. Vocês pensam que eu sou o quê? Golias, quando viu aquilo, ele sentiu a afronta. Ele viu que aquilo foi uma humilhação, ele ser desafiado por um menino, lutar com um menino. Ele estava desafiando o exército de Israel. E o exército de Israel manda um menino, manda um garoto. Não sabendo que aquele garoto era quem? Davi. Mas Golias se sentiu ofendido por lutar com alguém que ele achou que seria pequeno. Por lutar com alguém que ele achava que não ia dar em nada, que ele destruiria Davi, né, o garoto Davi, em questão de minutos. Né? A lança dele, ele era altíssimo, muito forte. Ele era um homem treinado para a guerra. Só que dessa vez aqui, em 2 Samuel, capítulo 5, houve uma inversão. Agora quem é o gigante é Davi. E quem é o pequeno são os coxos e os cegos. É por isso que Davi diz que a alma dele estava triste. Estava triste porque ele foi desafiado. Mas não por soldados à altura de Davi. Eu faço uma pausa nesse momento bíblico. Estendo essa palavra para você que está me ouvindo agora. Quantas e quantas vezes nós não somos afrontados? Quantas e quantas vezes nós somos ali confrontados. E muitas das vezes o inimigo que nos afronta não é tão grande. Visualmente nós achamos que o inimigo ele é pequeno. Às vezes nós temos tanta dificuldade, tanta guerra que nós já vivemos, tanta guerra de coisas grandes, muralhas, né? Muitas igrejas nós fazemos até campanha derrubando muralhas, porque são altas. Mas às vezes o inimigo que nos afronta, muitas das vezes, ele é pequeno. Na questão natural, na visão natural, ele é pequeno. Eu certa vez, olha o que me aconteceu, olha que afronta que eu tive um tempo atrás. Eu estava num cartório fazendo um documento. E ali fiz o documento, a moça me pediu, me falou o valor, eu paguei o valor para aquela moça, do caixa lá do cartório. E na hora que ela me devolveu o documento, ela me voltou um troco, moedas, dava mais ou menos R$1,50 mais ou menos, de troco. E eu não sei, brasileiro tem a mania de perder moeda, nós não gostamos, é raro você encontrar uma pessoa que gosta de moedas. Porque a gente acaba perdendo. Parece que nós não damos muito valor a moedas. É uma coisa impressionante. Aí eu peguei aquelas moedas e fiquei com elas nas mãos. Eu falei, eu não vou botar no meu bolso não, vai que eu perca. Com aquele troco. E quando eu estava saindo da porta do cartório, tinha um mendigo deitado na calçada. E aquele mendigo, ele olhou para mim e disse assim, olha, você não tem um dinheiro que você pode me ajudar? Você não pode me dar um dinheiro, não? Eu falei assim, claro, abre a mão. E ele abriu a mão, eu joguei aquelas moedas na mão dele. Lembrando, era mais ou menos R$1,50. Entreguei, saí com o coração tão aliviado, falei assim, olha, acabei de abençoar a vida de um irmão, né? Com aquele dinheiro ali, dá para ele tomar um café, comer um pão. Na hora que eu dei 2 passos para frente, aquele mendigo gritou para mim assim, ei! Ei! Aí eu olhei assim, mas será que aconteceu alguma coisa? Pois não. Ele disse para mim, você não tem vergonha, não? Querido, olha o que o mendigo me disse. Você não tem vergonha, não? Eu olhei assustado e falei assim, mas o que eu fiz, né? Olhei e falei assim, mas vergonha de quê, amigo? Ele disse, vergonha de me dar essa miséria aqui. Eu falei assim, eu entendi direito? Como é que é? Ele disse para mim, essas moedas que você me deu aqui, você não tem vergonha de me dar isso aqui, não? Essa mixaria? Aí eu olhei para aquele homem, amado, eu confesso, aquilo foi uma afronta muito grande. Aquilo ali doeu meu coração. Aquilo ali a minha carne pulou. Eu fiquei irado.
Eu fiquei irado tanto que eu falei assim, não serve para você não, me dá ela aqui. Me dá ela aqui. Me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui. Põe na minha mão. E sabe o que aquele mendigo fez? Me devolveu as moedas. Gente, isso aqui não é para complementar a palavra não. Isso é testemunho, isso aconteceu mesmo. E eu peguei aquelas moedas e enfiei no meu bolso. E eu falei com isso, olha querido, se você quer mais, vai caçar um serviço. Vai procurar algo para fazer. Ele falou comigo assim, olha o que eu tive que ouvir, mano. Ele falou assim, você deveria criar vergonha na cara, ele falou comigo. Você deveria criar vergonha na cara, que quando você for ajudar alguém, você ajuda de verdade, você não ajuda de mentira, de dando isso aqui não, essa coisa pequena. Isso é dinheiro para você dar para o mendigo. Ele ganhou de mim também na conversa. Eu fiquei sem resposta ali naquele momento para aquele mendigo. Você está rindo? Passa por isso para você ver o que é bom. E eu falei assim, que mundo é esse? Eu falei, eu virei para trás, eu confesso, eu sou pastor, sou sacerdote. Eu quase que xinguei. Mas na hora que eu levantei a mão para falar algo para ele, eu falei, que Deus abençoe tua vida, viu, meu irmão? Tchau para você. E passei no barzinho do lado, tomei um café e comi um pão com aquele dinheiro. E abençoei o dono lá da venda lá com aquele dinheiro. E eu cheguei lá no meu trabalho e eu falei assim, meu Deus, que afronta. Que afronta, aquele não, eu ajudo muitas pessoas, viu, amado? Você que está me ouvindo, muitas pessoas eu ajudo e isso não é orgulho para mim não, porque eu estou fazendo mais do que a minha obrigação em ajudar as pessoas. Mas aquilo mexeu comigo. Como que um cara tem coragem de fazer uma coisa daquela? Como que um cara rejeita? E aquilo eu vi como uma afronta. E é sobre isso que eu quero te falar. Talvez naquele momento, por causa daquele homem, na visão natural desse mundo que nós estamos vivendo, um homem pequeno, de expressão pequena, perto da tristeza de vida que ele vive, que não é fácil, não queria. Meu Deus do céu, que o Senhor, Deus abençoe todos os mendigos desse mundo e eles saiam dessa vida, porque não é fácil, né? É humilhante. Mas eu poderia ter pecado. Eu poderia ter xingado aquele homem. Eu poderia ter saído da minha santidade com o Senhor por causa de um episódio pequeno. Por causa de um episódio banal. Pode ser que o inimigo, que o maligno, pode ser que ele tenha usado a vida desse mendigo para me desafiar. E aí eu volto. Um homem como eu, não estou me gabando, eu falo isso com uma humildade, viu, amado? Que vive ajudando as pessoas, ofertando cestas básicas, comidas. Muitas pessoas são alcançadas através da minha vida, não só com palavras de Deus, que para mim é o suficiente, mas também com comida. Eu falo, logo eu. Logo eu que ajudo as pessoas, que tem contribuído. Eu poderia ter perdido uma guerra naquele momento para um mendigo. Se eu não ficasse calado. Porque naquele momento da discussão eu poderia ter dado uma palavra de maldição para ele. Eu poderia ter dado uma palavra que não ia alegrar o coração daquele homem. Mas eu resolvi ficar calado. Ou seja, quantas e quantas vezes, você que está me ouvindo agora, não é afrontado? Quantas e quantas vezes você não passa por decepções e pessoas, desculpa o termo, pequenas, pessoas sem expressão, arrumam uma briga com você, te afronta, te humilha. E às vezes você abandona a fé, você abandona a sua vida com o Senhor por causa de coisas pequenas. Por causa às vezes, de um desafio insignificante. Às vezes as pessoas, por que Davi ficou chateado? Por que Davi falou com o soldado que tem uma versão na Bíblia Dake, fala que Davi falando ali, no versículo, fala que o soldado que conquistar Jerusalém ou conquistar a cidade de Jebuseu, ele seria condecorado como capitão. E Davi ele viu naquilo um desafio.
O tanto que aquilo mexeu com ele quando foram os cegos e os coxos que foi anunciado que iria combater com ele. Sabe, às vezes os inimigos que nós temos, muitas das vezes, são inimigos insignificantes na nossa visão natural. É um filho que nos afronta. É um filho pequeno, ainda de 5, 7, 10 anos, que nos afronta, que nos desafia. São coisas pequenas, às vezes, que tira a nossa vida com a presença do Senhor. Coisas banais. Querido, olha aqui para mim. Olha não, ouve o que eu estou dizendo. Estou me sentindo no altar do Senhor, e aqui é um altar do Senhor. Estou me sentindo como se eu estivesse na igreja. Mas o que Deus tem para a sua vida, querido, é muito grande. O milagre que Deus tem na sua vida é muito grande. Será que você vai perder a sua bênção por causa de uma afronta? Será que você vai perder o grande projeto que Deus tem na sua vida por causa de uma coisa banal, por causa de uma coisa pequenininha, mas que ao mesmo tempo está tirando a sua paz, está tirando a sua alegria, está tirando a sua vida com Deus? Você vai perder um grande projeto da sua vida por talvez uma humilhação que alguém da sua família, ou um parente, ou um amigo próximo, ou alguém fez com você, e você vai entrar numa guerra por causa da sua integridade, por coisas pequenas. Olha, se Davi tivesse colocado os seus soldados para subir a montanha e enfrentar aqueles coxos, enfrentar aqueles arqueiros, né, ou as flechas, certamente, talvez Davi não iria vencer aquela guerra. Porque na visão natural, os inimigos eram frágeis. Na visão natural, falando de coxos e cegos, para um exército forte, como o exército de Israel, como o exército de Davi, naturalmente dizendo, fácil. Vencer esta pessoa que está te humilhando, essa pessoa que está te perseguindo, essa pessoa que está te afrontando, talvez na questão natural, é fácil. Você, patrão, que está me ouvindo, que é empregador, talvez vencer esse empregado que está te afrontando, que está falando as verdades na sua vida e está te deixando bravo, chateado, você está perdendo a bênção por isso. Às vezes você enfrentar ele é fácil, só mandar embora. É só demitir, fácil. Mas será que vale a pena? Será que vale a pena você tomar uma decisão de acordo com a vontade da sua carne? De acordo com a vontade da sua vaidade? Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena você perder o que Deus tem para você, nem por coisas grandes e nem por coisas pequenas. Ainda mais coisas pequenas. Você tem que lutar, querido, pelas coisas que Deus tem para você e não que o inimigo está fazendo para te destruir. Davi olhou aquele inimigo. Por mais que a alma de Davi estivesse ferida por causa daquela afronta, Davi entendeu. Davi entendeu que, por mais que aqueles soldados fossem frágeis, coxos, cegos, ele entendeu que aqueles homens, eles estavam totalmente preparados. Ele entendeu que a inabilidade deles não atrapalhava em nada daquilo que eles iriam exercer. Ou seja, os coxos, para a estratégia de guerra que os coxos tinham, não precisava das pernas. Os cegos, com a estratégia de guerra que os jebuseus tinham para eles, como soldados, eles não precisavam dos olhos. Era só jogar o piche e jogar água quente. Davi entendeu isso. O inimigo pode ser pequeno, mas ele iria fazer um estrago na vida e nos soldados de Israel. Olha, eu já vi muita coisa pequena derrubando o grande. Eu já vi muito grande perdendo para pequeno
e de uma forma vergonhosa. Pastor, mas como que um grande, na questão natural, ganha de um pequeno? Aliás, como que um pequeno, na questão natural, ganha de um grande? Primeiro, afronta. A primeira guerra, ela não acontece fisicamente. A primeira guerra, ela acontece psicologicamente. Ela acontece primeiro na mente. É um trabalho mental. É um trabalho psicológico. A guerra começa antes do confronto natural. O que aquele soldado, por que os jebuseus mandaram um recado para Davi dizendo para ele que somente os coxos e os cegos iam manter Davi e seus soldados lá de fora de Jerusalém? Era para trabalhar a mente de Davi. Era para deixar com que a mente de Davi fosse dominada pela humilhação, pela afronta. Para que os soldados fossem para a guerra, mas fossem já psicologicamente abatidos, emocionalmente abatidos. Olha, existem pessoas que são pequenas, existem pessoas que são frágeis, mas emocionalmente elas conseguem te abalar. Emocionalmente elas conseguem te tirar da bênção, como muitos dizem. Às vezes é uma criança que mexe no seu emocional. É uma criança que te dá uma resposta tão seca, tão dura, tão mal educada, que ela te deixa nervoso, que ela te deixa abatido, que ela te deixa psicologicamente abatido, triste, cansado, revoltado. O que os soldados, o que os jebuseus queriam fazer com Davi era mexer emocionalmente na mente de Davi. Ou seja, as pessoas às vezes perdem a guerra porque já vão para a guerra derrotados. Já vão para a guerra com a mente já poluída, como dizem muitos. Com a mente já transtornada, emocionalmente abalados por coisas pequenas. Querido, se tem alguém que não é de Deus, um ímpio, está mexendo na sua vida, está te afrontando, está te humilhando, está dizendo coisas que não são verdades. E você olha para aquela pessoa, é um pecador, é um homem sofrido, é uma mulher sofrida, que não tem, desculpa o termo, onde cair vivo. E vem e te afronta, e mexe com o seu emocional, te deixa abalado, te deixa abalada. Coisas pequenas. Mexe ali na sua mente e deixa você tira todos os seus projetos, você tira tudo aquilo que está no seu coração, porque aquilo te perturba, aquilo mexe na sua mente. Davi fez uma coisa espetacular. Ele olhou, viu o tamanho que eram aqueles soldados. Sabe o que Davi fez? Ele respeitou a força de guerra daqueles soldados, dos coxos e dos cegos. Sim. Davi não quis ir para o combate frente a frente com aqueles soldados, porque aqueles soldados estavam em posições privilegiadas. Davi não entrou no confronto contra eles. Davi foi totalmente estratégico. Davi, ele consultou a Deus e Deus deu para ele as condições para vencer aquela guerra. Sabe o que Davi fez? Ele arrumou uma outra saída. Ele fugiu do problema. Ele saiu daquele problema. Ele não ia arriscar a vida daqueles soldados contra aqueles homens. Então o que ele fez? Achou uma saída. A saída foi o canal de água daquela cidade. Os soldados de Davi não subiram as montanhas. Os soldados de Davi não escalaram as fortalezas de Jerusalém ou a muralha de Jerusalém para entrar num confronto. Israel poderia ter vencido aquela guerra enfrentando os coxos e os cegos de frente para a muralha, mas ia ser muita perda, ia ser muito soldado que iria morrer. Então os soldados de Davi passaram pelo canal de água da cidade, pela tubulação, por lugares escuros, por lugares onde os soldados poderiam morrer.
E Deus colocou o inimigo nas mãos de Davi. E Davi conseguiu conquistar a cidade de Jerusalém. Olha, eu aprendo uma coisa muito grande com isso. O que eu aprendo com isso? Que existem confrontos que você não precisa ir combater de frente a frente. Existem confrontos, amado, que veio estudado pelo maligno para te atingir em lugares onde você pode ser fraco. Para te abater emocionalmente. Para fazer com que você largue a fé. Para que você largue a sua caminhada com o Senhor. Olha, não dê atenção para as humilhações. Não dê atenção para os desafios que o maligno lança na sua vida. Não entra em combates que você sabe que o resultado não será ao seu favor. Saia fora deles. Não entre em combates, querido, que vai trazer a destruição na sua vida, por menor naturalmente que seja. Não vale a pena você perder as bênçãos de Deus, entrar por confrontos. Davi fez diferente. Ah, é pequeno? É. Ah, são coxos? São. Ah, são cegos? São. Mas eu não vou combater com eles. Porque estrategicamente eles estão melhores do que nós. Vão pegá-los de surpresa. Olha, eu profetizo na sua vida que esses inimigos naturais, eu não estou dizendo demônios, que esses inimigos naturais, você vai vencê-los de uma outra forma, com uma outra estratégia. Você vai vencer com amor. Você vai vencer com oração. Se aquela pessoa está te dando mal, ofereça para ela o bem. Porque nós damos aquilo que nós temos. E você não tem um mal no seu coração. O Espírito Santo me revela que algumas pessoas essa semana foram extremamente humilhadas. E humilhadas, às vezes, por ímpio, por famílias. Humilhadas por pessoas que elas jamais imaginariam que iria ser humilhada, que iria ser confrontada. E isso abateu, te abateu. Mulher, o Espírito Santo me revela, uma mulher que chorou a semana inteira por causa de uma afronta que ela nunca esperava que ela iria ter. Olha, amada, combata não, ore, abençoe. Você vai vencer essa guerra no nome de Jesus. Olha, amado, você que está vivendo essa humilhação, essa afronta, que muitos falam, você vai aceitar fulano de tal fazendo isso com você, você vai aceitar fulano de tal, não tem nada na vida, não é nada que está fazendo isso com você, você vai aceitar. Você não vai aceitar, mas você vai sair dessa guerra. E vai orar, o Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai colocar eles nas tuas mãos. E você não vai destruí-los. Pelo contrário, você vai abençoá-los. Porque eles vão ver quem é o seu Deus. Eles vão ver que Deus é o Senhor na sua vida. Eles vão ver que Deus, Ele tem o melhor para o seu coração. No nome de Jesus. Que você possa receber essa palavra e entender, independentemente do tamanho natural, independente daquilo que o inimigo lança na sua vida, entenda a guerra. Não deixe que as emoções interferem nos projetos que Deus tem para você. Se você precisa de uma oração, liga para cá. Daqui a pouquinho, depois dessa canção, liga para cá. 3822-9094. Eu quero te abençoar. Eu quero pegar o seu pedido de oração. Eu quero te abençoar no nome santo de Jesus.